Olá, neste vídeo vamos apresentar como construir conjuntos. Até agora, vimos as provas matemáticas, a estrutura chamada de lista e a estrutura conjunto, com o conceito e algumas propriedades. Há duas formas de construir conjuntos. A primeira delas é enumerando seus elementos. No caso de um conjunto ser finito e ter poucos elementos, podemos enumerar os elementos, separando por vírgula e delimitando pelas chaves. No caso do conjunto ser infinito, podemos enumerar alguns elementos até que a sua lógica de construção seja clara e depois podemos utilizar o recurso de reticências para indicar que há infinitos elementos nesta sequência. No caso do conjunto ser finito, mas ter muitos elementos, podemos definir a lógica enumerando alguns elementos e depois usando o recurso de dois pontos. Após isso, colocamos o último elemento do conjunto, indicando que ele é finito. Mas devemos tomar cuidado com o uso desses dois recursos, pois podemos acabar construindo um conjunto com uma certa ambiguidade. Por exemplo, esse conjunto pode ser tanto o conjunto dos ímpares maiores ou iguais a 3, como o conjunto dos primos maiores ou iguais a 3. Então, podemos fazer uso da segunda forma de construção de conjuntos, que é usando especificações formais. Essa construção diz que esse é um conjunto dos elementos tais que. Esses dois pontos são lidos como tais que ou tal que. É o conjunto dos elementos tais que os elementos pertencem aos naturais e são maiores do que 5. É o conjunto dos elementos que obedecem a essa restrição. Nós podemos usar uma forma mais concisa e dizer que esse é o conjunto dos números naturais tais que são maiores do que 5. Esse é o conjunto dos números inteiros tais que são maiores ou iguais a 0. É o nosso conjunto dos números naturais. Esse é o conjunto dos números inteiros tais que são divisíveis por 2, ou seja, são os inteiros pares. Este é o conjunto dos números inteiros que são maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 100. Se construirmos utilizando como referência os naturais, obteremos o mesmo resultado, pois essa restrição age sobre os não negativos. E esse último conjunto não é um conjunto de números, é um conjunto de pares ordenados de números naturais. A restrição é que ele é formado pelos pares ordenados, onde o segundo elemento é o dobro do primeiro, ou seja, é o conjunto com 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8 e assim por diante. É isso.